quais as boas do São Paulo, Arnaldo? Boa tarde, satisfação. Boa tarde. Em relação ao time, poucas novidades. Em relação ao Luciano, uma constatação, uma evidência que sobrou ele, né? O São Paulo até oficialmente tem tratado agora nas redes sociais ele como a estrela da companhia, o Luciano, né? Não vinha Né? não vinha sendo assim. Ele era o que ia sobrar no quarteto, agora não só é o único que tem do quarteto em campo, como tá jogando e tá resolvendo. Exato, a direção do São Paulo, essa mesma direção, cogitou negociá-lo várias vezes ao longo dessa mesma temporada. E agora, depois de gols decisivos na Libertadores, gols decisivos na Copa do Brasil e gols importantes no Brasileiro, inclusive no Clássico com o Corinthians e as lesões das demais estrelas, sobrou ele. Eu até fiquei, assim, não digo surpreso, mas a conta do São Paulo, além de postar nesta quarta-feira imagens do treino, do embarque, aquelas coisas, postou um clipe especial do Luciano. E aí, com o seguinte título: 10. As loucuras de Luciano pelo São Paulo Futebol Clube. Uma relação em busca da glória eterna, como se fosse aquela chamada Libertadores, um clipezinho do Luciano e tudo mais. Agora é Luciano e mais 10, como a gente está colocando. Que diferença. Na nossa capinha do vídeo pré-jogo. A minha preocupação, Tirone, é que é Luciano e mais 10 já há algum tempo, mas não dá para pensar num time sem Luciano. E, ao mesmo tempo, o paradoxo, não dá para o Luciano jogar todas as partidas numa frente tripla. Sem dúvida. Que o São Paulo, o Crespo, a comissão farão em relação ao Luciano daqui para frente? Semana que vem tem Copa do Brasil, daqui a 3 semanas a Libertadores, o Brasileiro tem rodada toda a semana e assim por diante. Tem uma expectativa, e só uma expectativa, de que talvez o Lucas possa voltar no jogo da Libertadores, que seria exatamente mais ou menos no período que acaba o prazo lá de 3 meses. Seria ali e tal, então poderia jogar, quer dizer, poderia estar pronto para jogar. Ele já começou o tratamento lá, para não ter mais dor e tudo mais, enfim. Ele está em tratamento há meses, né? Eu não tenho agora é a nova fase do tratamento. Eu não, depois da infiltração, né? Eu não nutro nenhuma expectativa sobre Lucas e Oscar até o final da temporada. Acho que quando os caras puderem jogar, ajuda, mas contar com eles eu já não conto mais. Em relação ao time, na verdade, né, o São Paulo, do time que começou o jogo contra o Corinthians, ele perdeu o Oscar, né? Sim. O Oscar é desfalque, certo? Porque ele começou como titular. A grande possibilidade é a manutenção do Alisson no lugar dele, é a mais provável mudança. E o Enzo Dias, que também não começou contra o Corinthians e seria titular, com uma indisposição, embarcou para Caxias, está lá em Caxias, é opção, mas pelo que o Wendel jogou contra o Corinthians, a tendência é que o Wendel seja mantido. Então, vamos dizer que o time que finalizou o primeiro tempo contra o Corinthians é o provável time que joga contra o Juventude, com o Wendel no lateral e com o Alisson no meio de campo, né, com o esquema de 3 zagueiros. O conselheiro Flávio Marques deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, para mim e para o João Paulo Capelanes, e foi uma entrevista com detalhes específicos sobre a drástica situação financeira do São Paulo. São Paulo tem uma dívida já de 31 de dezembro de 2024 que ultrapassa 950 milhões de reais. Isso de dezembro de 24, nós estamos em julho de 25. Além de déficits trimestrais que estão ocorrendo a todo momento e tratados de forma absolutamente normal no Conselho. Entre várias declarações polêmicas que estão no YouTube da Rádio Bandeirantes, tem uma que a gente fez questão de registrar e eu trago aqui também no meu canal. Flávio Marques admitiu, primeiro conselheiro que admite, que existe uma relação comercial entre o São Paulo e as torcidas uniformizadas. Muito claro, enquanto as uniformizadas têm um grande faturamento, o São Paulo está quebrado. Que relação, né? Mas é isso que acontece. E tem apoio político, e tem questões também dentro do clube, nos jogos, para apoio, para visitas ao CT, com um intuito, entre aspas, né, com uma forma de ajudar o elenco, mas na realidade de fazer pressão. Então é assim que a banda está tocando no São Paulo, como toca também
na maioria dos clubes brasileiros. Uma relação comercial entre as uniformizadas e o São Paulo. E você aí, que paga plano de sócio torcedor e daqui a pouco não consegue ir a jogos, como é que fica? Os uniformizados estão sempre lá. Essa que é a realidade, passando pelo São Paulo e também por outros clubes. Uma vergonha. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter a informação do UOL da conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios. E esse camisa 9, o Mataios, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias.